Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre a Saga do Superman Volume 1. Eu sei galera, já saiu há muito tempo. Eu venho colecionando essa saga, porém ainda não tinha lido nenhum volume. E eu tenho que falar aqui para vocês, que arrependimento de não ter lido isso daqui antes. Isso daqui é bom demais, galera. Antes da gente falar dos meus pareceres sobre essa edição, quero pedir para você conferir aí, inscreva-se aí, se você é inscrito no canal. Tem mais de 50% das pessoas que acompanham aqui os vídeos do canal não são inscritos. Vamos mudar isso, galera, dá uma força aí. Clica no inscrever-se, a gente sempre vai procurar trazer o conteúdo aqui da melhor maneira possível sobre quadrinhos para vocês. Outro pedido aqui que eu tenho para fazer para vocês é dar uma olhada nos links da descrição. Acesse os links da descrição, faça sua compra na Amazon por esses links, que vocês vão ajudar muito a gente aqui. Galera, vamos lá, né? Vamos falar sobre a saga do Superman. Na minha opinião, essa saga aqui, pelo primeiro volume que eu li, ainda não li os outros, já tá lá no 18. Eu tenho todos, tá? Eu vou estar lendo e resenhando aqui com vocês. Pelo que eu vi nesse primeiro volume, achei fantástico. Muito bom. John Byrne aqui, ele reconta a origem do Superman. Desenhos dele são espetaculares. Sim, o John Byrne, ele é roteirista e desenhista. E ele recria aqui a origem do Superman de uma forma grandiosa, tá? Então, é como se fosse um reboot, tá? Aqui do Superman. E esse é o volume 1, tá? E essa saga aqui vai trazer sagas excelentes sobre o Homem de Aço. Aqui tem um texto interessante aqui falando a respeito. E aqui mostra já o início, né, das histórias aqui, falando aqui para vocês aqui a respeito, né? Mostra a queda do país de Krypton, né, que vai explodir devido a alguns problemas que está tendo ali no planeta. E os reis aqui desse local resolvem salvar os seus filhos, o seu filho, né, o Kel, e mandá-lo para a Terra em uma nave antes que o país exploda. Esse filho, ele cresce, né, mostra toda aquela origem que a gente já conhece, os pais aí do Clark Kent, aqui no caso, né, sendo aí os pais adotivos dele, revelam para ele que ele era adotivo, como foi, que ele é uma criança fora da curva, isso que ele já sabia, e começa aqui a ascensão dele, então, como alguém aí que vai fazer a diferença na humanidade, um super-herói, né? Então ele começa a entender de onde vem os superpoderes que eles têm, e ele narra aqui toda a parte onde ele decide se tornar aqui o Superman, que ele ajudou aqui, começa a ajudar muita gente, narra como surge o uniforme dele. Aqui nessa história é a tia que confecciona esse uniforme, bem legal, galera. O disfarce dele aqui, que o disfarce que para mim não engana ninguém, mas mantém-se isso, né? Aqui mostra algumas coisas interessantes, como a forma como ele entrou como jornalista, né? E como ele compete com a Lois Lane aqui, né? Que é a outra jornalista a quem ele ama. A relação dele com dela com Lex Luthor, qual que é o problema que eles têm, e aí começa a rivalidade entre eles, né, entre o Lex Luthor e o Superman, que é um milionário aqui praticamente. Tem então uma série aqui de histórias bem legais que vai trabalhando o Superman, as características dele e como é que ele vai desenvolvendo aí uma paixão pela Lois Lane e ela por ele. E, enfim, até que culmina aqui em uma rivalidade entre ele e o Lex Luthor, onde o Lex Luthor cria um clone para enfrentar ele, que não dá muito certo, mas para frente aqui no fim da história. Tem uma história com o Batman, onde o Superman ajuda o Batman a solucionar um crime e os dois acabam se conhecendo, e a gente percebe que o clima é meio tenso entre eles, tá? Então tem uma participação aqui do Superman com o Batman em Gotham resolvendo um problema. Aqui
É bem desenvolvido essa relação entre ele e a Lois Lane, tá? Bem legal. E no fim aqui o Lex Luthor ele cria um clone, né? Como eu falei, que acaba brigando aqui com... Não dá muito certo esse clone, eles acabam brigando. Esse clone é pau a pau com o Superman. Eles brigam de igual para igual. E no fim o Superman consegue derrotá-lo, tá? Também temos aqui no fim, que é o gancho para o próximo volume, né? Uma história onde ele volta ali, né, para Smallville, e ali ele começa a ter visões do espírito do pai dele, e aí ele começa a ser bombardeado com informações sobre Krypton, e de alguma forma eles fazem contato com o Clark aqui, e ele tem acesso a todo o conhecimento da época de Krypton, e ele começa aqui a se indagar sobre a sua origem. Ele descobre que a nave dele foi tirada do local onde o pai tinha escondido, e ele começa a ter conhecimentos aqui além do que ele esperava sobre a origem dele, né? Inclusive nessas visões ele conhece a mãe dele também, e aí ele acaba aqui nessa edição com essa ideia aqui, né, dele descobrindo mais sobre o passado dele. E aí vamos ver para a edição 2 o que isso daqui nos traz. Galera, recomendadíssimo a saga do Superman, muito bom. Eu tive uma experiência muito ruim com o Superman, com a saga, uma minissérie em 3 volumes feita pelo Frank Miller, horrível, achei muito mal aquela história, também reconta a origem do Superman, eu achei horrível. Porém, nessa história aqui é tudo muito bem contado, muito bem amarrado até o momento. Eu super recomendo, tá? Links na descrição para comprar esse volume. Eu adorei, achei espetacular, desenhos, roteiro, a recriação aqui da história, eu gostei bastante. Super recomendo, acho super válido, tá? Para quem gosta do personagem, pode ir sem medo, pode colecionar sem medo, que você vai adorar, certo? Então é isso, galera. Aqui tá as minhas considerações sobre a saga do Superman volume 1. Conta aí com a inscrição de vocês, joinha, o like, tudo aquilo lá que vocês já sabem aí para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Falou!